Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Camarote do Nutri. Aqui é um lugar seguro para você, com informações com especialistas e baseado em evidência científica. Hoje nós estamos aqui com a Carolina Salgado, a doutora Carolina Salgado, que eu posso chamar de Carol, né? Já é uma amiga, sou paciente dela, né? E a gente veio aqui falar sobre o quanto que a alimentação contribui na saúde ocular e o quanto também é importante o auxílio do oftalmo também no tratamento nutricional. Carol, eu vou até pegar aqui o tablet para ler, né, as suas especializações aqui, que não são poucas, que bom, né? Não à toa que você é uma referência, né? Carol, formada em medicina na Unifenas, a especialização foi em oftalmologia com foco em cirurgia plástica ocular pelo IANSP. Fez aqui várias especializações nos Estados Unidos. Olha para você ver que chique, Beverly Hills, hein? Chique, tá vendo? E hoje atende aqui na CETOI, uma clínica de referência aqui no sul de Minas. Carol, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Nós temos muito o que falar, né? Quando a gente foi aqui conversando sobre o roteiro, eu falei, nossa, tenho muito que aprender com esse podcast. Saiba que não é só você que aprende aqui nesse podcast. Eu aprendo demais, porque eu tenho que estudar todo o roteiro aqui para conseguir conversar e trazer as perguntas certas aqui para o especialista, e vi que nós temos muito hoje que falar, hein? Luiz, muito obrigada. Primeiro quero agradecer o convite, dizer que eu te admiro muito como profissional, Obrigado. né? Na nutrição e agora dentro da medicina também, na sua carreira. Obrigado. O Luiz já é meu nutricionista, eu acho que há 4 anos. 4 né? anos, Luiz, já estamos nessa. Eu tenho muito a agradecer, o Luiz trouxe muito para mim na questão da ideologia em relação à nutrição, a como trazer isso como um equilíbrio e não como um extremo, né? Sim, sim. E eu trago muito dos conhecimentos que a gente teve ali ao longo desses 4 anos, também para os meus pacientes dentro do consultório. Então, já agradecer o convite. Obrigado. E toda essa trajetória que a gente já eu acredito aí. Que a gente vai agregando, né, Carol? Acho que vai aprendendo com o outro, e nós estamos aqui, né? Para aprender, para crescer, né? E todas as conversas que a gente sempre teve no consultório, a gente está tendo a oportunidade agora de ter essa conversa e levar para o público que assiste a gente. Olha que legal. Junto, exatamente. É uma honra poder participar do teu podcast. Obrigado. E quando a gente fala de oftalmologia e nutrição, tem muita coisa que às vezes é mais óbvia, assim, né? Quando a gente fala, igual, todo mundo sabe que diabetes pode causar problema para os olhos, diabético, né? De certa forma, é um paciente ali que tem alguma alteração na parte nutricional, enfim, que gerou a doença diabetes. Em alguns casos, a gente vê que é mais óbvio no consultório oftalmológico associar doenças oculares com diabetes. Mas existe um mundo de distúrbios nutricionais que também vão trazer problemas oftalmológicos, ou que o olho vai ser um sinalizador ali de uma doença que o paciente pode estar tendo, que não são tão óbvias. E aí hoje seria bem legal a gente trazer esses temas. A gente falou, você acabou de citar da diabetes, também a gente tem muita questão da pressão alta, nós vamos falar sobre. Mas quando, assim, a nutrição hoje afeta na retina, quando a gente também tem outros casos, não só diabetes e não só a hipertensão. Você pode citar alguns casos aqui para a gente ir aprofundando? Com certeza. Quando a gente pensa na retina, explicar para quem não está no universo da medicina, da área de saúde, eu brinco com os meus pacientes que o olho é como se ele fosse uma TV. Sempre faço essa analogia dentro do consultório. A gente tem a parte da frente, que é a tela da TV. Então, córnea, cristalino, que é onde o paciente vai ter catarata, são distúrbios na tela. É como se a tela tivesse arranhada, a tela tivesse suja ou quebrada. E quando a gente fala de retina e do nervo óptico, que basicamente é um nervo que leva a informação do olho para o cérebro, eu brinco que é a fiação da TV. Então, a retina e o nervo óptico é a fiação. Um não caminha sem o outro. Não tem como você assistir uma televisão se a tela estiver quebrada e você não consegue assistir a TV se a tela estiver ótima, mas a fiação estiver, estragada. E a retina, ela faz parte dessa fiação, junto com o nervo óptico.
Dentre, assim, para o funcionamento, o metabolismo da retina, a gente precisa de muito nutriente. Vou exemplificar um que é bem comum a gente pensar para a retina, que é a vitamina A. A vitamina A, ela é uma vitamina que é muito importante na hora que a gente pensa em metabolismo da retina. Para a retina funcionar, ela precisa dessa vitamina. Certo. Quando a gente pega um paciente que tem algum distúrbio nutricional ou por uma dieta mal acompanhada, o paciente começa a fazer uma dieta com alto nível de restrição calórica e pouca ingesta de nutrientes. Paciente que às vezes tem... ele começa a fazer uma dieta da cabeça dele ou faz... se torna um paciente vegano restrito sem um acompanhamento nutricional. Simplesmente para de comer alimentos, carne ou até ovo em si, né? Exato. E começa a ter também distúrbios absortivos. Por exemplo, um paciente que faz uma cirurgia bariátrica, ele pode ter um distúrbio nutricional que, se ele não entender que ele vai ser um paciente que vai precisar seguir à risca o que o médico dele passou ali para ele no pós-operatório, se ele fizer a bariátrica e sumir do médico, do nutricionista, ele com certeza vai ter vários problemas, e dentre esses problemas que ele pode ter no corpo todo, a visão pode ser afetada por essas deficiências nutricionais. Carol, para facilitar aqui a questão para a gente ir aos poucos entendendo e até ajudando também quem está nos assistindo, vamos entender. Você falou da questão do paciente vegano. Tá bom? Então, assim, ó, a gente sabe também, além da questão da vitamina a B12, né? A B12 também é muito afetado, né? Se o paciente não fizer uma alimentação organizada, simplesmente só parar de comer a proteína, certo? A B12 é muito afetada, vitamina A também, que hoje a gente encontra principalmente alimentos de cor laranja, cenoura, laranja, mexerica, abóbora, tudo isso. Exato. Correto? E aí, quando a gente fala desse paciente aqui, vegano, quando ele tem essa deficiência dessas vitaminas, a gente está falando da proteína, da B12, da vitamina A, o que acontece com esse paciente vegano a nível ocular? Primeira coisa. Eu sempre falo que o paciente vegano, ele não pode só... Principalmente o vegano estrito, né? Que não vai comer nada de origem animal ali, enfim, não é o vegetariano, que às vezes faz ingesta, né, de peixe e algum alimento de origem animal, laticínios. Laticínios, ovo, né? Exato. Quando a gente trata, né, do veganismo mesmo, é um paciente que a gente fala para ele que ele não pode simplesmente se tornar vegano e não ter um suporte nutricional. Porque isso pode trazer várias carências nutricionais. E aí vou dividir em duas principais para a gente falar que quando a gente está falando de distúrbios oculares. Tá certo. A vitamina B12, ela é uma vitamina que, quando a gente pensa no paciente vegano, a gente precisa acender o alerta para poder dosar a B12 dele. Porque, é igual você falou, ela está muito presente alimentos de origem animal e principalmente carne vermelha. Então, quando o paciente... É muito difícil achar B12 em níveis seguros para a nossa alimentação apenas em vegetais. Sem dúvida. Então, um paciente que tem, né, ele faz uma alimentação, uma dieta vegana, ele dificilmente não vai precisar suplementar B12. É necessário, né? É necessário. E aí é onde mora o perigo, porque hoje a gente vê, né, com esse redes sociais, tudo, tem blogueira vendendo suplementos alimentares e B12, de gotinha, enfim. Que aí o vegano, se ele não tiver uma informação médica, ele pode falar assim, eu vou comprar uma B12 ali da, sei lá, uma blogueira e vou tomar e tá tudo bem. E às vezes ele chega no oftalmologista sem enxergar. E aí você vai ver, ele teve uma Perde a visão? O paciente, ele pode perder a visão, ou às vezes vai ser algo silencioso, que vai começar a alterar o campo visual. Porque quando a gente fala de B12, ela não só a nível ocular, ela vai mexer na parte neurológica. Ela está na estrutura neurológica do nosso organismo. Então, um paciente com deficiência de B12, ele pode ter alterações do campo visual que não são muito específicas. Então, ele não vai perder a visão de uma vez. A maioria, né? Pode ser que aconteça, mas em casos mais, assim, o que a maioria vai sentir é uma dificuldadezinha de campo visual, uma perda de qualidade.
Nem sempre é tão fácil diagnosticar se o médico... Por isso, a importância de perguntar sobre alimentação dentro do consultório oftalmológico. Sensacional. Porque se o médico não pergunta para o paciente sobre a dieta dele, o paciente às vezes não vai contar, não vai associar o veganismo com aquela deficiência ocular. E aí, quando você vai para olha... outra linha de tratamento, né? E aí o paciente pode avançar numa neuropatia carencial ali, né, uma doença do nervo óptico, justamente pela falta de B12, e se o médico não pergunta, ele não vai ser diagnosticado. Olha, para você ver que interessante e o quanto é importante, então, né, a alimentação dentro desse contexto, né? Exato. Pensando, porque hoje as pessoas, e é até interessante, e por isso que nós trouxemos, né, você para realmente explicar e desmistificar tudo isso, a importância de uma alimentação adequada, não só para o diabético, não só para o hipertenso, né? E aí, já pegando o gancho, quando você fala do paciente pós-bariátrico, né? A gente também tem uma cegueira. Posso falar isso, cegueira? Pode. Posso? Se ele não suplementar. É o mesmo problema do vegano ou é um tipo de cegueira diferente? Como é que funciona isso? A cegueira vai ser, vamos colocar assim, o extremo, né? Tá. Ele pode ter uma perda visual em vários níveis, e essa perda visual, ela vai ser independente, a gente vai ver o nível, às vezes pode ser subclínico, a gente fala para o paciente não consegue perceber isso em casa tão bem, ele começa a ter uma queda de visão devagarzinho, e aí ele vai avançando aquele problema, ou às vezes em casos extremos a gente pega cegueiras mesmo, caso de perda de visão mais grave. Mas o paciente bariátrico, e é até comum a gente encontrar esse paciente dentro do consultório, e o paciente bariátrico ele já fala mais, né, que ele fez o histórico ali da bariátrica. E qual que é o grande problema da bariátrica? Existem várias técnicas cirúrgicas, né? Cada uma vai trazer uma deficiência de absorção diferente ali, em níveis diferentes. Existem um rol de cirurgias, cada paciente tem uma indicação, não vou entrar nisso, não é, assim, tanto necessário Sem agora. dúvidas. Mas o que acontece é que o paciente que tem bariátrica, por diversos motivos, ele começa a ter dificuldade de absorção de alguns nutrientes e vitaminas. Sem dúvida. E aí, a B12... Principalmente a nível intestinal, né? Principalmente a nível intestinal e ali na parte gástrica, que é do estômago, a B12 também vai... a absorção da B12 vai ser prejudicada. E aí a gente está falando de um paciente que fez bariátrica, ele tem mais dificuldade de ingerir. Agora, né, principalmente no começo... Volume, né? Diminuiu o volume de alimento. Então, o que entra de B12, às vezes, por uma proteína animal, já é um volume menor. Mas o grande problema do bariátrico, principalmente, né, nas cirurgias que são maiores, ele vai ter pensa que o estômago dele vai reduzir em tamanho. E o nosso estômago, ele produz o ácido clorídrico, ele produz várias enzimas que vão ajudar na digestão e também na absorção lá no intestino dessa B12. Então, o que é absorvido no intestino precisa do que é produzido no estômago, processo, entendeu? né? Um processo ali, que é uma linha de produção mesmo. Se o estômago ele não consegue ajudar o intestino a absorver, vai ter uma deficiência de absorção. Uma perda. E não só disso, mas uma deficiência de absorção de outras vitaminas. Mas quando a gente pensa na B12, a B12 ela é muito associada a processos neurológicos do nosso organismo, não só do olho, mas o paciente às vezes tem formigamento, sensações de parestesia, que são os formigamentos da mão, do pé. Vai olhar paciente pós-bariátrica, deficiência de B12. E aí onde é mais perigoso o paciente deixar de fazer o tratamento, entender que a bariátrica foi o fim da linha. Não, a bariátrica é o início de uma nova de um vida. processo, exato. E se ele para de acompanhar com o médico e com o nutricionista, ele vai lá e compra aquele multivitamínico ali da internet, começa a tomar... Que tem um nível de vitamina baixíssimo. Baixo, e ele já tem uma deficiência de absorção. Às vezes, o melhor tratamento para um paciente bariátrico, por exemplo, é a suplementação intramuscular. E aí ele vai lá e acha que ele vai ter um nível adequado de B12 tomando comprimidos ou gotinhas. E às vezes para aquele paciente não vai ser suficiente. E aí ele pode ter esses sintomas. A gente está falando aqui da bariátrica e aí vocês podem até falar, não, mas nem existe mais bariátrica hoje com a semaglutida, né?
Então, hoje é todo mundo tomando as canetas inibidores de apetite, que hoje nós temos várias, né? Então, vocês estão falando de um assunto que está desatualizado. Mas não. Por quê? Porque também, aí até trazendo essa questão da semaglutida, que a Anvisa, em 2025, né, até colocou aqui, deixei anotado aqui, que incluiu na bula, né, o risco de uma visão, uma perda de visão com os análogos de GLP-1. Sim. Certo? Certo. Então, assim, explica isso pra gente entender, porque a gente trouxe um parâmetro, né, de uma cirurgia que há muitos anos foi uma recomendação em questão de tratamento da obesidade. Hoje, com os análises de GLP-1, isso mudou, e aí está muito em evidência tudo isso. Mas realmente existe esse risco quando a gente fala das canetas inibidoras de apetite? O que eu gosto de falar? Eu falo que eu sou uma grande fã dos análogos de GLP-1, quando bem indicados. E funciona, tomara, né? De fato, que o que a gente está conversando agora seja uma realidade, que eles sejam capazes de reduzir os índices de cirurgia bariátrica, né, a nível mundial. Acredito muito que isso vai entrar. Tem medicações mais novas, a retaglutida, que é uma medicação que hoje eles comparam até, né, que é uma medicação que veio depois do Mounjaro, que eles comparam os níveis, e tem estudos que mostram que ela supera a perda da bariátrica. Então, assim, tomara que os pacientes não precisem mais fazer bariátrica por causa da evolução farmacêutica. Mas o que é importantíssimo a gente trazer aqui, dos análogos de GLP-1, é que, mais uma vez, principalmente por causa das redes sociais, principalmente, as pessoas entendem um tratamento como simples demais. E aí é onde eu falo que mora o perigo. A gente sabe que os análogos têm feito mudanças incríveis na vida de várias pessoas, diminuindo o risco cardiovascular. Funciona, né? Funciona muito. Mas a gente ainda não pode passar por cima da boa indicação e de um bom acompanhamento. O que saiu de estudo da semaglutida, né, em 2024, e a Anvisa colocou em 2025, é um estudo que mostra que em alguns pacientes, principalmente pacientes diabéticos, teve um risco aumentado de perda da visão por uma neuropatia que a gente apelida de NOIA, que é a neuropatia óptica isquêmica aguda, em pacientes que estavam usando a semaglutida. E aí, assim, é um estudo que já traz uma relação entre a medicação e o aumento da NOIA, dessa neuropatia, mas ele não bate o martelo, é como se ele não desse uma sentença oficial de que a causa e efeito foi bem estabelecida. Então, hoje, por pouco tempo de medicação, a gente tem essas medicações menos de 10 anos. Então, os estudos a longo prazo não batem o martelo, não tem estudo a longo prazo para bater o martelo e falar assim, não, a semaglutida causa neuropatia. Mas já viu uma relação entre isso. E provavelmente no futuro vai falar que sim ou que não. E também não se sabe se esses pacientes que tiveram essas neuropatias, eles já teriam essa neuropatia independente da medicação. É isso que eles estão querendo separar. Se o paciente teve porque ele era diabético, hipertenso, tinha problemas cardiovasculares, ou se ele teve por causa da semaglutida. Mas como já existe esse estudo grande, é uma revista que começou, vamos dizer, foi pioneira desse estudo, que é a JAMA, que é uma revista muito respeitada mundialmente, oftalmológica, enfim, ela vale o alerta para os profissionais que prescrevem a semaglutida. O primeiro aqui para o paciente, né, que não vai tomar isso sem acompanhamento do médico. E o segundo recado é para o médico prescritor, de que se o paciente não precisa ser um alerta, até porque se a gente for ver o que está na bula da Anvisa lá, é um efeito adverso muito raro. Então, não é para todos os pacientes que estão tomando Ozempic chegarem no consultório apavorados, achando que estão perdendo a visão por causa daquilo. Mas o paciente que prescreve, ele precisa ter consciência de que esse estudo e que essa reação adversa ela pode existir e sinalizar, o paciente vai sinalizar aquilo, o médico tem que imediatamente encaminhar esse paciente para um especialista. Nós não estamos aqui fazendo nenhum terrorismo. Isso aí é muito importante você entender, né? E ninguém aqui está falando que os análogos de GLP-1 é ruim, que não funciona, mas é um dado que eu achei muito importante e relevante a gente trazer aqui, porque foi a própria Anvisa que colocou em 2025, né, dentro da bula, né? Então, as pessoas têm acesso, qualquer um que for tomar esse medicamento em si, né?
E eu achei muito interessante. Falei, uai, eu não conhecia essa informação, né? Quando eu fui estudar para a gente fazer aqui o podcast. Então, muito relevante a gente vir conversar. Tá muito em alta, né? Tem essa possibilidade, é um risco pequeno. Você falou uma coisa, até para quem está assistindo a gente. Você falou assim, é um medicamento novo, tem menos de 10 anos. Quando a pessoa fala assim, pô, mas 10 anos já tem muita coisa. O que dentro da ciência é considerado um estudo que seja relevante? Porque as pessoas vão falar, não, mas 10 anos tá bom, já deu para ver o que funciona ou não, né? Sim. E não é bem assim. Quando a gente fala de estudo, e existem vários níveis de evidência quando a gente fala de estudo, né? O que a gente coloca como um estudo, que é o ensaio clínico, primeiro tem os estudos de maior relevância, que é um estudo que eles pegam um grupo controle e um grupo que de fato tomou e acompanha aquele grupo por anos para ver se aquela causa e efeito faz sentido ou não. É um estudo que não só demanda tempo, e aí a gente falando de 10 anos é extremamente recente, mas também precisa de um grupo de referência. A gente nunca pode fazer, vamos tomar aqui, analisar um grupo que tomou Ozempic aqui, por exemplo, a semaglutida, e não ter um grupo de referência para a gente comparar. Então, os estudos são os mais relevantes, sempre tem que ter esse controle. E também precisa do fator tempo. Então, observar aquele grupo, tanto o controle quanto o grupo de usuários de certa medicação a longo prazo. E aí a gente fala de muitos anos, porque depende muito do tipo de doença, do que quer ser analisado, né? Mas o longo prazo, ele importa muito nesses estudos maiores, né? É importante a gente abrir esse parênteses aqui e explicar para quem está ouvindo a gente, né? Porque nós estamos falando aqui de ciência baseado em evidências científicas. Exato. E quando a gente fala assim, está funcionando, de fato, está funcionando, né, a curto prazo. Tem um estudo que, para quem talvez não é da área, olha, fala, não, 10 anos é muita coisa. Não é muita coisa quando a gente fala de ciência, né? Tem muita coisa ainda para a gente acompanhar e ir entendendo todo esse processo, né? E assim, quando a gente fala de evidência, o estudo que tem maior evidência científica é um tipo de estudo que a gente chama de meta-análise. O que é uma meta-análise? A meta-análise é nada mais do que uma avaliação criteriosa de vários estudos que já têm relevância. Então, foi feito um estudo nos Estados Unidos, um estudo grande, um ensaio clínico grande sobre o Ozempic. Aí foi feito outro na Europa, aí foi feito outro no Brasil. Só por instituições super... E pegando vários medicamentos também, Mounjaro, tudo ali. Isso, um estudo, né, de qualquer tema. De qualquer tema. Depois alguém, né, reúne todos esses estudos e tira conclusões unindo todos esses estudos. Isso que é uma meta-análise. Então, é o estudo de evidência mais alta que a gente tem hoje na ciência. Para a gente ter tempo de uma pessoa lá nos Estados Unidos, uma instituição na Europa, uma instituição não sei onde, foi fazer vários estudos e alguém ainda ter tempo de juntar todos esses estudos e tirar a conclusão, é muito tempo que precisa. Então, 10 anos na ciência é pouco. Entrando agora na parte que a gente até iniciou, né? Porque quando a gente fala de oftalmo, nutrição, fala da diabetes, olha para você ver, nós falamos e muitas coisas, ainda não entramos no assunto diabetes. Mas quando a pessoa ela tem diabetes e ela tem uma glicemia controlada, mas ela já não... isso é um padrão de vida atual, né? Antes ela já teve uma descompensação dessa glicemia, né? Da glicada, né? Da hemoglobina glicada. Quando a gente fala hemoglobina glicada, para quem não sabe, é a média da glicemia, da glicose nos últimos 3 meses. Essa pessoa, ela fala, não, minha glicemia está ok, está tudo certo, nem preciso ir no oftalmo agora como eu ia antes. O que a gente pode, primeira coisa, entender e explicar para esse paciente que acredita que a glicemia dele está ok e não há necessidade de ter um acompanhamento com a oftalmo? Primeiro, a gente tem que pensar que o diabetes, ele é uma doença crônica. Não existe um paciente... o paciente, ele tem diabetes e ele, infelizmente, não cura. Ele vai ter o diabetes controlado ou não ao longo da vida dele. E quando a gente pensa num paciente portador de diabetes,
ele é preconizado que ele faça uma avaliação de rotina anual, mesmo que, vamos dizer assim, os níveis de açúcar dele do sangue estejam controlados, até a glicada estando normal, com o uso das medicações, é um paciente que está usando tudo certinho, ele tem os níveis normais, ele ainda assim é um paciente diabético. E esse paciente diabético, por ser diabético, ele já tem uma alteração metabólica ali no organismo dele relevante. Que já é muito relevante. Pode estar compensado no momento, mas ele não deixa de ter o diabetes e ele não deixa de ter risco. Quando a gente vai avaliar um paciente no consultório, o paciente vem diabético para a gente, ele pode estar controlado, mas tem duas coisas que são mais relevantes, que é o tempo de doença e o controle. O bom controle, ajuda muito na saúde ocular dele, mas o tempo de doença, às vezes é um paciente que tem diabetes há 20, 30 anos, também é muito relevante, porque várias alterações metabólicas no organismo dele também, por mais que esteja tudo compensado, já existem e já são capazes de causar problemas no fundo do olho. Então, hoje a gente vê que tem estudo mostrando que apenas 50% dos diabéticos já fizeram mapeamento de retina, não é que nem que fazem, já fizeram alguma vez na vida. Então, só metade dos diabéticos já fizeram uma vez a avaliação do fundo do olho, é muito pouco. É muito pouco. Né? E assim, isso ele deveria fazer anualmente. Anualmente, exato. Alguns pacientes que têm retinopatia diabética, que já têm problemas no fundo do olho, às vezes a gente tem que avaliar com mais periodicidade. A gente está falando aqui de um paciente que não tem alterações visíveis ali, ele tem que vir todo ano, uma vez por ano, no oftalmologista, para realizar seu exame de mapeamento de retina, que é o fundo do olho, que a gente chama. E mesmo com o diabetes completamente compensado. Ainda assim precisa ter esse controle. Ainda assim ele precisa Quando ter você essa fala avaliação. de retinopatia, né? Para o leigo, o que é retinopatia? Patia é doença. Então, assim, doença na retina. O diabetes, ele causa uma doença, entre outras coisas, que o diabetes pode causar no olho. Vamos falar só da retina agora. Ele causa alterações nos vasos da retina. Então, a retina que a gente conversou, que é a fiação da TV, né? E é uma parte da fiação da nossa TV aqui, que é o olho. E ele tem vários vasinhos muito finos. Vários vasos que levam os nutrientes ali para o nosso olho. Esses vasinhos, quando o açúcar do sangue ficou alto em algum momento, ele vai gerando microlesões, micromachucadinhos nesses vasos tão fininhos da retina. E aí a retina começa a ter alguns distúrbios nesses vasos. O vaso, ele tá ali machucado, mas tá ok, compensado. Quando vê esse vaso, ele já não consegue mais lidar com aquele estresse ali metabólico, começa a ficar com uma deformidade ou outra. E aí chega um momento que ele não consegue lidar com tamanho estresse e lesão, ele vaza, sangra. Então tem microsangramentos. O olho fica vermelho, é isso? Não. É tudo lá atrás. Tá. Então pensa que isso aí, o olho ficar vermelho seria na tela da TV, algum problema de superfície. Perfeito. O paciente... E aí é onde é um problema maior. Porque se o olho fica vermelho, o paciente vai no consultório. Se não... Mas, inicialmente, esse sangramento, a gente não consegue ver aqui fora. A gente só consegue ver se está tendo esse sangramento no exame de mapeamento da retina. E muitos pacientes que têm esse sangramento no fundo do olho ainda não têm alteração na visão. Então, é uma doença que, no início, ela pode ser silenciosa e é traiçoeira, porque ela começa a lesar os vasos lá do fundo do olho, devagarzinho vai... Às vezes não tão devagar assim, dependendo do controle do diabetes, mas não chega a afetar de cara a visão do paciente. E aí é onde ele não vai. Mas se ele chegar, às vezes, com um problema já avançado, a gente, às vezes, não consegue reverter a ponto de devolver uma visão normal para aquele paciente. E olha para você ver o quão, então, importante desse paciente ter uma regularidade mesmo. Olha, minha glicemia tá ok, tô fazendo acompanhamento, tô indo na academia, minha glicada tá ok, mas então é muito importante. Exatamente. Isso aí. E meu recado principalmente para os pacientes que não usam óculos, porque, Luiz, é assim, se você usa óculos, seu óculos ficou velho, você vai lá no oftalmo para renovar sua receita. Mas tem paciente que nunca usa óculos. E ele se autodeclara um paciente que enxerga muito bem. Então, não precisa ir no oftalmologista, mas ele é diabético. Aí ele, não, mas eu não uso óculos, eu não enxergo preciso bem, de um oftalmologista. Né? E são esses pacientes, geralmente os pacientes que não usam óculos, mas que são diabéticos e começam a evoluir,
que são os pacientes que são pegos de surpresa, porque aí quando eles chegam com uma complicação, às vezes a gente tem que dar uma notícia ruim de que aquela complicação ali vai gerar uma cicatriz, vai trazer um prejuízo visual para ele, que às vezes não vai ser reversível. Em alguns casos pode ser irreversível. Teve uma situação uma vez que aconteceu até com a minha mãe, que ela estava com a pressão alta, com a pressão, né? Do corpo. Desculpa. Com a pressão descompensada e, por consequência, a pressão alta, né? E ela foi dormir, não sentiu nada. E quando ao acordar, o olho dela tava, tipo, vermelho. Parecia que, assim, tinha estourado os vasos. E ela foi pro hospital, depois foi até fazer uma consulta com oftalmo, né? E, assim, quando a gente fala também da pressão alta e o risco da visão, né, da saúde ocular, como que é importante a gente entender esse controle dessa pressão também, porque a gente acha muito a questão de infarto, de morte súbita, mas também tem um risco grave aí na visão, não tem? Sim, quando a gente pensa no olho, os vasinhos do olho, igual eu falei, são muito finos. Pensando na sua mãe, quando a gente tem um aumento da pressão, às vezes um aumento súbito da pressão arterial, né? Não estou falando da pressão do olho, estou falando da pressão do corpo, a pressão arterial. Se o paciente tem um aumento da pressão arterial, ou às vezes até um aumento da pressão intracraniana, sabe o paciente que às vezes vomita várias vezes, ou o paciente vai espirrar, a pressão do corpo já não está muito legal, o vasinho do olho estoura, porque é um vaso muito frágil. Então, a pressão dentro do vaso aumentada, que é a pressão arterial, ela não influencia só nos vasos do coração, ela influencia nos vasos do olho. E aí é onde a gente vê, às vezes, o paciente chegar com esse sangramento. Chegou com esse sangramento, que a gente enxerga, esse vermelhão, que a gente chama de hiposfagma, eu já falo, olha, dá uma olhada na pressão do seu corpo, será que ela tá boa? Porque, às vezes, esses picos de pressão arterial podem gerar uma lesão para um vaso que é muito fino. Nem sempre vai ser por isso, às vezes o paciente pode coçar o olho e machucar o olho, mas a pressão eu falo que o nosso olho ele é um ótimo sinalizador. Então, tem várias doenças que são do corpo que o olho mostra. E aí, a gente falando de pressão alta, é muito comum, o paciente chega pra gente, doutora, eu não tenho pressão alta. Já foi no cardiologista? Não, nunca fui, não. Aí fala, como você sabe? Acho que eu não tenho, não, pressão alta. Aí você vai fazer o fundo do olho dele. Os vasos estão todos tortinhos, o fundo do olho, da retina. Aí a gente fala assim, gente, mas eu acho que o senhor tem pressão alta sim, vai no cardiologista. Ele vai no cardiologista e descobre uma pressão alta, por um sinal que o olho deu. Olha pra você ver. Então, o olho, ele sinaliza várias doenças do corpo. Às vezes, a gente acha algumas doenças olhando primeiro o olho, sabe? Doenças silenciosas. A pressão também pode trazer para o paciente um risco aumentado, assim como em outras partes do corpo, de trombose. Então, do mesmo jeito que a pressão alta ela pode obstruir um vaso maior, que é o do coração, ela pode obstruir um vasinho menor. Ela pode gerar algumas tromboses em veias e artérias do olho. E aí gerar uma dificuldade visual e uma complicação ali por obstrução de um vaso do olho. É até mais fácil um vaso do olho obstruir, porque ele é bem menor, do que um do coração, por exemplo. Sem dúvidas. Você pode ter um problema, por ter a pressão alta ali a longo prazo, de, às vezes, perda de visão, cegueira por pressão alta maltratada ao longo prazo. E se o paciente ele tem pressão alta e diabetes, então aí, esse risco dobra, né? Dobra. Que aí você está somando dois problemas que vão machucar graves, os vasinhos, né? tão finos e tão delicados lá da tua retina, que são tão importantes para a tua visão, né? Entendi. Certo. E quando a gente também fala a questão estética, agora, a gente falando da questão estética, da saúde ainda ocular, né? Hoje a gente encontra, principalmente na praia. Você vai na praia, você até sabe o que eu vou perguntar, né? Você olha lá, compra aqueles óculos maravilhoso, bonito em si. Quanto isso realmente é prejudicial na saúde ocular? Quando a gente compra esse tipo de óculos, né, sem uma procedência. E já emendando uma outra pergunta, qual seria uma questão de óculos, então, realmente, que seria ideal para a nossa saúde ocular? Essa do óculos é bem comum, né? Porque a gente vê hoje em dia com esses sites para comprar coisas aí. A gente tem muito óculos lindo, maravilhoso, mas que são
muito prejudiciais para a saúde ocular. Eu falo que entre usar um óculos para ir para a praia, expor ao sol, entre usar um óculos de camelô ali e não usar nenhum, é melhor que você não use nenhum. Aí eu vou explicar por quê. Quando a gente coloca o óculos escuro, o óculos... pensa que ele vai fazer uma barreira que vai diminuir a luminosidade ali para você. Quando a gente está em ambiente mais escuro, o nosso olho, ele dilata a pupila. Então, a gente fica com a pupila, que é esse pretinho, o pessoal chama de menina dos olhos, dilatado. Então, entra mais luz lá atrás no nosso olho. Então, se a gente está com um óculos que gerou esse ambiente escuro para o nosso olho e a pupila dilatou, a luz do sol, ela vai entrar com mais força na nossa retina do que se a gente tivesse sem aquele óculos. O que não acontece se a gente usar um óculos com proteção ultravioleta. Porque mesmo que a nossa pupila dilate, aquele óculos vai fazer uma barreira para que os raios que vão danificar a nossa retina, eles não passem através daquela lente. Então, você fica protegido. Certo. Agora, com óculos... É pior, então. Pior, porque você dilatou a sua pupila e não protegeu contra os raios. Então, vai entrar mais raios solares dentro do seu olho, aí pode causar a longo prazo catarata mais cedo, problemas na retina, degeneração, que a gente chama, é uma doença que pode ser feita, prejudicada pelo sol. Então, o paciente vai ter alguns problemas no olho ali a longo prazo, que ele não teria se ele tivesse um bom hábito de uso de óculos solar então, aqui, de qualidade. Vou até escrever, resumindo, o barato sai caro. O barato sai caro, exatamente. E assim, não precisa, gente, ser óculos de grife. Aí a segunda pergunta que você me fez, como resolver esse problema? Ninguém precisa ter um óculos de R$1.000, R$2.000 para falar que é um óculos de boa qualidade. O que eu sempre oriento o paciente é comprar óculos em óticas certificadas. Então, se você vai comprar um óculos... Precisa ser um óculos de R$2.000, da marca mais chique que tem? Não. Mas você precisa comprar um óculos numa ótica certificada e que te garanta um selo de proteção ultravioleta. É isso. Existem óculos de preço... Não vai ser o preço lá da praia. Não vai. Sim. R$10, R$20. Não tem como. Eles precisam, pagar ali aquele filtro que eles estão colocando. Mas não precisa ser óculos de grife. Quando a gente fala em relação a isso, porque a gente cuida muito da... alimentação, principalmente a gente falou da questão a mulher, estética, pele, roupa, tudo isso. E aí vai economizar numa coisa que a longo prazo pode trazer um problema muito grande. Carol, Exato. Você gosta de café? Gosto. Gosta? Então, nós temos um quadro aqui que chama Café com Nutri, que inclusive, pessoal, a Carol foi que a gente teve a ideia através dela, porque toda vez que ela vai no consultório, ela posta Café com Nutri. E quando a gente começou o podcast, eu falei, bom, Carol, você me deu uma ideia. E aí agora nós temos aqui o Café com Nutri. E aí, olha pra você ver, uma brincadeira virou um quadro. Foi uma ideia despretensiosa. Nem eu sabia, mas toda vez que eu vou na consulta, o Luiz Carlos serve um café e acaba sendo que a gente bate um papo, conversa ali e aí virou um quadro. Acabou virando. Vou que pedir legal. pra Amanda trazer aqui, por gentileza, Amanda, nosso cafezinho. Obrigada, Amanda. Isso. Esse café tá ótimo, inclusive. Tá bom, né? Muito obrigado, viu, Amanda? E aí, Carol, esse café, inclusive, antes de te perguntar, vou tomar ele. Vamos tomar. Bem saboroso. Esse quadro, ele funciona da seguinte forma. Eu queria saber e que você explicasse também pra gente o porquê. Qual é a maior besteira, a maior, assim, ladainha que você já escutou na sua área, nas redes sociais em si, ou até dentro de consultório? O que você mais escutou? Você falou assim, nossa, isso aí é a maior besteira que eu já escutei na minha vida. Compartilha aqui com a gente e explica o porquê. É que, assim, tem várias, né? Hoje, em território de redes sociais, tem várias besteiras. Eu vou falar dentro da área da oftalmologia. Até difícil de escolher. Nossa, até difícil, mas estou pensando que tem uma que, assim, ela vamos dizer, é uma besteira e é um pouco perigosa, porque muita gente, às vezes, cai nela, né? Hoje, dentro da nossa área, aí vamos voltar lá para a tela da TV, né? Que a gente tem uma doença oftalmológica que chama catarata, que é bem conhecida, né? Mas às vezes as pessoas não sabem o que é. Sim. A catarata, ela acho que melhor explicar, sem né? dúvida, antes, para depois explicar porque é uma besteira. A catarata nada mais pensa que a gente nasce com uma lente natural dentro do nosso olho que é transparente, que é o cristalino. O cristalino é a lente que
uma das lentes do seu olho que te faz ter uma visão legal. Então, é como se fosse um óculos natural que Deus te deu e colocou dentro do seu olho, que é transparente. Ao longo da vida, com, né, às vezes, estresse, próprio sol, envelhecimento, essa lente transparente, que chama cristalino, o nome já diz, né, ela é transparente, ela vai ficando opaca, amarelada, às vezes com um aspecto mais, vamos brincar assim, sujinho, né? Então é como se o paciente começasse a enxergar através de um vidro fosco. Antes ele era transparente, virou fosco. E aí a visão, de certa forma, fica prejudicada. A mesma coisa de um vidro que não tá legal você olhar através dele. E aí, o que é a conduta? Hoje, a gente só tem o tratamento da cirurgia de catarata de maneira cirúrgica, que consiste em tirar essa lente natural que está toda sujinha e colocar uma lente transparente intraocular dentro do seu olho. Trocar a lente. Trocar a lente, basicamente. Você vai trocar, resolver o seu problema. Assim, basicamente resolveu de forma definitiva. Não vai precisar trocar essa lente nunca mais. Só que, hoje, na internet, tem muita... Assim, tem gente até com nome grande nas redes sociais, no YouTube, enfim, falando que tem como resolver isso de forma natural, com colírio, às vezes exercício. E muita gente, e eu entendo as pessoas que não entendem sobre oftalmologia, às vezes sentirem que aquilo é verdade, porque você quer acreditar que você não precisa fazer uma cirurgia, né? Às vezes é o que você quer acreditar. Ainda mais fala a questão de custos, né? Custos, preparo psicológico, enfim, de uma cirurgia. Às vezes está falando de um paciente idoso. E aí as pessoas acreditam que existem outras formas de tratar a catarata que não a cirurgia. Tem gente disseminando isso e até propagando contra os médicos nas redes sociais, então é muito perigoso. A pessoa, você tem que tratar sua catarata com colírio, com ginástica, e para de escutar seu médico mandando você operar. Então, por que isso é muito perigoso? Porque a catarata não é só que a gente tem que tratar para enxergar melhor. O paciente tem que tratar a catarata porque se ele não estiver enxergando bem, ele tem um risco maior de queda. Um idoso, chega muita gente no consultório e fala assim, nossa, mas eu já estou com, 90 anos, eu preciso tratar, precisa. Porque se você não opera, às vezes um paciente idoso, ele tem maior risco de cair. E aí quando ele cai e quebra o fêmur, ele aumenta o nível de mortalidade dele muito. Então, a catarata, ela tem que ser tratada de maneira correta, porque ela implica em vários outros problemas da vida do paciente. O paciente idoso fica deprimido porque não está enxergando. E às vezes a família ouviu de uma profissional nas redes sociais que não, tem que pingar o colírio, tem que tratar a catarata com ginástica. E aí o paciente vai ficando deprimido, ele se bloqueia ali da sociedade, enfim, sai. Aí a gente vai vendo outros problemas acontecer. Então é algo sério, né? Que hoje em dia tem gente falando... Que é isso. Então, assim, podemos falar, pessoal, para a turma que está acompanhando aqui, catarata se resolve com cirurgia. Pronto. Exatamente. Ótimo. Pronto. Então, desmistificamos uma fake news perigosa da perigosíssima. Exatamente. Perfeito, Carol. A gente, né, te acompanha nas redes sociais em si, né? E vejo que você também faz cirurgia estética, né? Exato. Blefaroplastia, é isso Esse mesmo? Palavrão. Blefaroplastia, isso. Peraí aqui, porque eu estava falando errado. Sim, é difícil, né? É uma cirurgia estética, né? E ela é feita na parte aqui de cima do olho, é isso? E a pergunta, já vou até fazer a pergunta, a gente facilitar o raciocínio, né? Essa cirurgia estética, você já observou quando a pessoa às vezes busca essa cirurgia estética, o quanto que também decorrente dessa melhora, né? Quando a gente fala da estética, né? Principalmente a mulher, né? Na região do rosto, ela busca se cuidar mais depois também? É um gatilho para ela mudar de vida? Explica pra gente primeiro o que é a cirurgia e se isso acontece mesmo. Sim. Hoje, para quem não sabe, eu sou oculoplástica, né? Que dentro da oftalmologia, depois de 3 anos de residência de oftalmologia, eu fiz mais 2 anos de fellowship de oculoplástica, que é uma especialidade que busca se especializar na região ao redor dos olhos, incluindo a pálpebra. Então, atualmente faço cirurgias estéticas
e funcionais da região palpebral, que nada mais é do que uma extensão do olho, né? Então, é importante entender que quem faz essa cirurgia, quem é oculoplástico, é um médico oftalmologista com né, com toda a expertise em saúde ocular. Essa especialização é só... Você tem que ser oftalmo. Tem. Tá Quando certo. você vai fazer fellowship de oculoplástica, o que é o requisito básico é ser oftalmologista. Perfeito. Já formado. Então, além, né, da oftalmologia, você pode se subespecializar em Perfeito, oculoplástica. sensacional. E aí, envolve muito... Hoje, dentro do consultório, a minha rotina, né, maior são os pacientes da oculoplástica. Então, basicamente, atendo os pacientes da oculoplástica. E aí são cirurgias que podem ser estéticas ou funcionais, que estão tratando alguma doença ou alguma dificuldade que o paciente possa ter por problemas na pálpebra. Mas, de fato, quando a gente fala da estética, eu sempre gosto de falar, eu converso muito com as minhas pacientes, que majoritariamente são mulheres, isso vem mudando, mas tem muito mais mulher ainda. E as mulheres, eu falo que a gente sempre precisa de um ponto de partida. E esse ponto de partida, para olhar mais para a gente, de vez em quando é a cirurgia. E a paciente vem, ela tá com uma queixa ali da pálpebra, ela tá se incomodando com a pálpebra esteticamente, ou às vezes tá sentindo pesado. E ela vem, a gente decide por operar. E ela faz a cirurgia. Que é a retirada da pele, do excesso de pele, gordura, às vezes mexe na musculatura, mas tentando fazer uma renovação do olhar, vamos dizer assim. E o paciente... Que muda tudo, né? Muda muito, porque o olhar é o que fala muito sobre as nossas emoções, né? Então, uma sobrancelha, às vezes, desposicionada, uma pálpebra caída ou uma bolsa, ela pode transmitir emoções, mensagens que o paciente, às vezes, não está sentindo, cansaço, enfim. Mas eu falo que muitas das minhas pacientes ali dentro do consultório, com experiência com elas, a gente vê que a cirurgia pode ser um ponto de partida. Então, ela faz a cirurgia, ela se sente mais bonita, ela se sente melhor, ela começa a olhar para outros lugares, né, que ela possa estar tomando um cuidado com a vida dela. Então, ela começa a se priorizar. Ela entra numa academia, né? Ela vai num nutricionista, começa a se alimentar melhor. Porque é como se saiu da inércia, sabe? Ela estava ali por muitos anos, que acontece bastante, muitos anos. Eu tenho mães ali, muitas mães no meu consultório que estão com filho criado, mas ficaram ali 20 anos olhando mais para o filho do que para elas mesmas. E aí o filho vai para a faculdade, ou vai casar, ou ela vai e olha e fala, nossa, parece que faz tantos anos que eu não me olho. A vida inteira do filho. O filho, a família. Exato. Querendo ou não, deixou ela um pouco de lado, né? E o que às vezes a gente faz, né, como mulher mais do que como homem, de olhar mais pro outro do que pra gente. E quando elas voltam pra cirurgia ali, fazem a cirurgia, passaram aquele momento olhando pra elas, e toda a família teve que ajudar na recuperação dela, do pós-operatório, ajudar a cuidar. Eu falo que os maridos são meus enfermeiros, às vezes, né? E ela começa a se olhar. Então, ela fala, não, então eu vou começar a me olhar. Gostei, né, de me olhar. E aí, ela vai para uma academia, ela muda o estilo de vida. Então, foi um gatilho para vários outros fatores ali. Olha que interessante. É muito legal de ver como... o quanto que realmente a pessoa vai entendendo, né, que o quanto que a estética é um gatilho, óbvio, para cuidar da alimentação. E aí, falando da alimentação e a cirurgia estética, a gente volta no primeiro papo que a gente falou das vitaminas e tudo, porque uma boa alimentação ajuda na cicatrização, né? Ajuda na cicatrização, ajuda no tempo. Muita gente me pergunta qual é o tempo que vai durar a minha cirurgia. Eu falo, depende. Como que você está cuidando da tua saúde? Do que você alimenta seu corpo? O que você expõe ao sol sem proteção? Você fuma? O que você está ingerindo de toxicidade, bebida alcoólica? Tudo isso vai influenciar no teu processo de envelhecimento. Um paciente que está com diabetes mal controlado ou tem uma deficiência de vitamina muito grande, o tempo de cicatrização vai ser pior do que um paciente... Às vezes, se o paciente está com diabetes mal controlado, a gente não faz a cirurgia, porque a cicatrização vai ser prejudicada. Mas também tem a questão da duração da cirurgia. Não adianta nada se operar... Na média, hoje, a cirurgia de blefaroplastia dura assim, que o paciente vai ter que fazer outra no futuro, 8 a 10 anos, na média da literatura. Só que tem paciente que vai precisar operar antes. Por quê? Porque o envelhecimento da gente é 20% genética e 80% hábitos de vida. 80-20, né? 80-20. É a nutrição, é evitar substâncias tóxicas, uma boa noite de sono. Tudo isso vai trazer vamos dizer assim, esse resultado a longo prazo da nossa cirurgia. Eu não posso prometer para a pessoa que ela vai ter 10 anos ali de
para aproveitar a cirurgia dela, se ela estiver tratando o corpo dela de uma forma errada ali, e ela tá acelerando o processo de envelhecimento dela, entendeu? A gente sempre traz aqui, e até fazendo um paralelo ali, né? Uma interpretação de óticas diferentes, né? Então, assim, nós estamos agora no 4º episódio do Camarote do Nutri, e nós falamos de atividade física, nós falamos com uma psiquiatra, com um cardiologista, e essa sua fala agora, quando a gente fala de sono, alimentação, treino, ela teve em todas. Em todas. Então, assim, a gente sempre vai trazer da visão do profissional, mas em todas as conversas que a gente for falar de saúde, a gente vai, em algum momento, tocar sobre isso, porque eu acho que é a base, né? Em todas as especialidades. Os hábitos de vida, eles vão influenciar em todas as áreas da medicina. Todo mundo que vier aqui vai ter... A gente até falou isso, né? Todos os assuntos que vierem aqui tem como ser linkados com a nutrição, porque todos precisam da nutrição, né? Sim. Do que o paciente alimenta o corpo dele que vai fazer. O 80-20 é para tudo na vida. Porque 80% dos seus resultados decorre desses 20% aí que você acaba fazendo, né? Então, assim... Das suas escolhas. Das suas escolhas, né? Questão financeira, né? Então, assim, o que você faz? A questão de emagrecimento, a questão de estética, tudo. Sim. Então, assim, o 80-20 também vale para tudo, né? Então, sempre, o que você vai ter de resultado para a tua vida é o que você faz num recorte ali na maior parte do tempo. Né? Que você faz ali na maior parte do tempo. E eu ouso dizer também que o 80-20 é um bom equilíbrio, porque se começa a passar para 90-10, 100, às vezes a gente também sai da prateleirinha do equilíbrio e começa a entrar em extremismos, né? Sim. Na alimentação a gente vê muito isso. Se o paciente ele começa a levar a nutrição para um extremo, aí já começa a pender do outro lado. Se o paciente ele perder uma saúde mental. Mental, né? Exatamente. Se o paciente ele começa a ir para um extremismo, às vezes ele se esbarra num distúrbio alimentar. E aí, o 80-20 ele é bom porque ele te mostra que você precisa, a maior parte do tempo é o que vai te, né? As suas atitudes na maior parte do tempo é o que vai determinar quem você é em qualquer área. Total. Mas seu caráter, né? Exatamente. Isso, baseado nisso. Mas se você leva para um 100% também, você já sai num equilíbrio saudável. Né? Sim, sim. Quando eu falo em caráter, porque assim, tudo que a gente hoje, nós nos posicionamos como pessoa, como tudo na vida, ela está baseada nesse 80-20, né? Porque você também mostra, e até não saindo desse assunto, mas você é o que literalmente você é quando as pessoas não estão te vendo, né? Então, entra nesses 20 aí, né? Então, isso aí é muito importante. Não fugindo do assunto, mas agora a gente também vai trazer uma questão de suplementação, porque nós falamos de alimentação, falamos da questão das patologias, né? E aí mantendo essa questão dentro da cirurgia. Vários estudos mostram a questão da suplementação de colágeno, que não tem uma evidência de que fato funciona, tá? Eu gostaria de entender isso, saber a sua opinião e se faz algum sentido de ter talvez uma boa recuperação ou não, né? Por que hoje ainda, mesmo tendo a evidência científica que o colágeno tipo 1 não funciona, se ainda tem hoje muito comercializado, em qualquer loja de suplemento tem, como é que nós podemos interpretar e entender isso e se de fato acontece mesmo, tem alguma utilização? Que eu gosto de falar, quando a gente está falando de saúde, são duas verdades, né? A evidência científica e o que a indústria farmacêutica quer que você saiba, né? O que é interessante para a indústria farmacêutica. E não só na estética, né? Em várias e várias áreas da medicina a gente vê que tem um conflito de interesse da indústria farmacêutica e se a gente não olhar para isso e não ter uma base sólida ali do que a ciência de fato mostra, a gente pode, às vezes, né, ter uma conduta errada ou o paciente mesmo fazer escolhas erradas. Que a indústria... Vamos falar do colágeno via oral. Que a indústria... Que é o tipo 1. Isso, exatamente. Perfeito. Que é o que o pessoal vai comprar ali de gummy na farmácia. Que, às vezes, você vê uma propaganda na internet falando que ele vai fazer milagres para sua pele.
O colágeno, quando ele é ingerido via oral, o que é o colágeno? Ele é uma proteína. A proteína você pode ingerir comendo um pedaço de carne, tomando um copo de leite ou comendo um gummy de colágeno. Então, isso são proteínas que estão entrando no seu organismo. Para essa proteína, só que ela é muito grande, é uma molécula muito grande. Para ela entrar, ser absorvida pelo seu trato gastrointestinal, pelo seu estômago, intestino, ela vai precisar quebrar em vários pedacinhos que são os aminoácidos. Para o nosso corpo entender e caber ali na entrada, sabe? Na portinha de entrada. Então, entra como aminoácido. Então, pensa que o colágeno que você comeu como gummy, ele vai ser partido em milhares de moléculas que são os aminoácidos, e esses aminoácidos, eles entram no corpo. Só que pensa que você picou aquele colágeno em vários pedaços. Lá dentro do corpo, ele não consegue voltar a ser colágeno. Então, é muito difícil você fazer aquela molécula, quase impossível, voltar a virar um colágeno. E mais difícil ainda entender que ela vai lá na sua pele, agir na sua ruga, na lá produção no rosto, de colágeno da onde você quer que ela age. Então, é quase impossível, a ponto, né, no ponto de vista metabólico, isso acontecer. Existem alguns estudos que aí tem um colágeno que é o Verisol, que é um colágeno que eles hidrolisado, que eles tentam mostrar que os peptídeos de colágeno, que são pequenos fragmentos do colágeno, ele consegue entrar no seu organismo e sinalizar para algumas células, que são chamadas de fibroblastos, para elas produzirem mais colágeno. Tem uma evidência científica que mostra que esse colágeno específico, não são todos que são vendidos na farmácia, pode ter sim o poder de sinalizar para o corpo produzir um pouquinho mais de colágeno para a pele. Só que o que eu trago quando eu penso nisso? Esse colágeno ele tem um valor alto. E quando a gente... o que é o grande problema do colágeno oral vendido na farmácia? A ação dele, que vai ser nula ou muito baixa, ela não supera ela não supera o custo daquele medicamento. Então, assim, o paciente vai estar beneficiando quem? Ele, a pele dele ou a indústria farmacêutica? Eu acho que a indústria farmacêutica mais do que ele, que é o que a indústria quer, na verdade. E existem outras maneiras de você prevenir o envelhecimento e brigar contra o envelhecimento que são muito mais baratas e que a indústria não quer que você saiba. Uma boa noite de sono, ela tem capacidade de regenerar a parte do DNA, da tua pele. Toda a questão regenerativa, né? Quando a gente fala de regenerativa, parte mexe, de fato, na estrutura da sua pele, na parte do DNA ali, que vai sinalizar para o envelhecimento ou não da pele. Sim. É muito mais vantajoso você ter uma boa noite de sono do que tomar um gummy, entendeu? Sim. Então, assim... O que a indústria farmacêutica não quer que você saiba é que existem outras maneiras mais baratas, mais saudáveis e muito mais efetivas de tratar suas rugas do que e quando a gente fala de rugas, né, em relação a até essa estética facial, né, que nós estamos falando da Blefaro aqui, né, a pessoa pensa em tomar um colágeno, mas não passa protetor solar. Não adianta nada. Ela está enxugando gelo. Então, assim, acho que, né, você é especialista aqui, vai poder falar, mas eu acho que o básico do básico é um protetor solar ali, né? Exatamente. Eu falo que, assim, colágeno oral por uma dermatologista, um colágeno caro, vamos falar, que é esse Verisol, que não é barato. Ele pode ser prescrito por uma dermatologista num contexto que o paciente já está fazendo completamente tudo 100% certo. Aí ele vai entrar como um estímulo leve ali para a produção, uma cerejinha do bolo. Mas quando a gente está falando de população, gente, isso é um privilégio. Eu falo que estética é um privilégio. Nutrição, uma boa nutrição é um privilégio. Tanto que eu brinco com meus pacientes. Se a gente tem o privilégio de poder ter uma boa alimentação, frequentar uma academia, fazer exercícios, isso não é para todo mundo, não é todo mundo que tenha acesso a isso, né? Ainda mais procedimento estético. Procedimento estético na lista financeira de uma família brasileira está em último lugar. Exato. Mas se a pessoa tem acesso àquilo, ela tem várias mil coisas para fazer em bem da saúde dela ali, do que comprar um colágeno via oral. Pensando nisso. Esse paciente tem, né, uma condição financeira excelente. Tá fazendo tudo certo. Dorme muito bem, não fuma, não bebe. Alimenta bem. Isso é a cereja do bolo. Tá. E quando a gente fala... porque hoje TikTok, aqui no YouTube, né? A gente tem de tudo, né? Tudo. Quando a gente identificar que é marketing e quando a gente identificar que é ciência do ponto de vista que eu preciso fazer essa cirurgia estética. Mantendo ainda o assunto em cima do procedimento que você faz da Blefaro. Quando que é recomendado hoje, né?
eu posso falar paciente que o homem também faz. Eu sempre vejo Sim, você muito. postar lá, né? Que é recomendado esse tipo de cirurgia estética. Que eu falo, hoje a rede social da minha área, da sua, acho que está tudo muito poluído, né? A gente tem muita gente fazendo coisas que às vezes não tem informação para fazer e dando opinião na internet, e às vezes, de fato, conseguindo persuadir as pessoas a fazerem procedimentos que elas não têm habilidade científica e capacidade ali técnica para fazer. Então, de fato, a gente vê muito isso. Na internet tem muita gente gritando alto e às vezes não tem uma boa formação. Só tem número de seguidores e acha que é referência. Isso, hoje em dia eu sempre falo para os pacientes, tente entender quem é seu médico ou quem é seu profissional. Ele já tem experiência nessa área, ele tem formação para aquilo, ele tá preocupado não só com a sua estética, mas com a sua saúde, porque se um profissional ele é um profissional de saúde, eu posso mexer com a área estética, mas se a área estética prejudicar a saúde do meu paciente, eu tenho que dar 1000 passos para trás. Exatamente. Tem uma visão muito bagunçada hoje na rede social, porque um Instagram mais bonito está ganhando de um Instagram de, às vezes, um profissional. E aí eu acho a importância dos bons profissionais virem até as redes sociais, se manifestarem, desmistificarem várias inverdades, várias fake news. Mas o que eu falo para o paciente? Se ele tem alguma queixa em relação à minha parte, agora que foi o que você perguntou? Sim. Se ele tem alguma queixa em relação ao olhar dele, uma queixa estética, ou peso palpebral, ou sente algum incômodo ali, mesmo a parte da autoestima, já está sentindo que aquele olhar não traz muito bem, né, o que ele é, de fato, o que ele quer expressar com o olhar dele, que ele venha numa consulta e a gente converse sobre o caso dele. Porque tem vários casos que, às vezes, o paciente vem achando que o motivo, né, a queixa dele é cirúrgica e não é. Ou, às vezes, ele fala, olha, tem outra coisa. E, às vezes, não. De fato, é a cirurgia que vai ser o caminho. Então, quando o paciente tem qualquer queixa em relação ao olhar, que ele olhe, né, primeiro a formação do profissional que ele está buscando, que ele vá numa consulta, leve as queixas dele, e aí, com o profissional ajudando, dando suporte ali, ele decida o melhor caminho. Perfeito, Carol. Foi muito bom, hein? Nosso papo, hein? Eu acho, olha como é que o tempo passa muito rápido, né? Nós conseguimos falar desde a parte nutricional, das patologias até a estética. Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. A gente está chegando aqui no final do episódio, né? Foi muito bom poder receber você aqui, né? Todo o conhecimento, trazendo isso para quem está assistindo aqui de uma forma leve, simples, né? Didática, que eu acho que esse que é o nosso objetivo, né? Que o nosso telespectador que está lá, né? O nosso seguidor que está do outro lado consiga entender de fato, né? Tudo que nós estamos conversando aqui. Foi muito bom. Lógico que nós vamos trazer aqui você para... Nós temos muita coisa para conversar, né? Falando da oftalmo e nutrição, né? Tem muita coisa. Mas foi muito bom poder te receber aqui. Obrigado pela essa parceria, pela sua confiança e para a gente estar junto nessa caminhada. Muito obrigada, Luiz. Parabéns pelo podcast. Está muito legal e muito importante. Isso que você está fazendo é um serviço social muito importante, levando informação de qualidade para as pessoas num território que está tão poluído de informações ruins, informações que não são verdadeiras. Você trazer um podcast para conversar sobre ciência é muito legal. Parabéns. Importante. Muito obrigada. Você sabia que a gente tem um patrocínio? Nós temos aqui uma patrocinadora. Que legal. Legal, não é? Que chique. Nós já temos aqui. E eu estou falando aqui da Leve Bem. Você que já acompanha a gente aí, nós temos aqui... Eu até digo, vou até melhorar essa frase. Não é uma patrocinadora, é uma parceira. Chique. Porque ela acreditou no nosso trabalho desde o primeiro episódio. Nós estamos aqui no 4º episódio. Ela está firme aqui com a gente. Leve Bem, uma loja de produtos naturais, suplementos, né? A gente tem aqui o QR Code para você, escaneia esse QR Code, você já vai entrar em contato com a loja. E você que está assistindo a gente aqui, tem um cupom de desconto para você, Camarote 10, então você vai ter 10% de desconto aí. E mais uma vez, a nossa parceira aí, que está aí. Eu vou querer o cupom também. Seguindo, então você vai ver. E a gente tem aqui um presente, né, para você, da Leve Bem. Aqui, vou pedir para Amanda entrar. Mas tá muito chique.
Gente. Olha lá. Vários produtos naturais. E aí, olha para você ver, ó, coenzima aqui é 10, antioxidante. Nossa, nós falamos muito da legal. questão da estética, né? Nada é melhor do que aí um antioxidante aí que pode ajudar muito, não só você, mas também, né, todos os pacientes aí. Muito chique. Em oferecimento da Leve Bem, tá bom? Nós também temos aqui um presente nosso, que é um presente que o nosso objetivo é incentivar, né, que todos os convidados, né, também a gente fala de nutrição física, mental e também uma nutrição espiritual. Então, seja você uma leitura da Bíblia, de um devocional, de um podcast voltado à saúde espiritual, você tem um lugar para fazer as suas anotações. Então, nós estamos aqui te presenteando com um devocional. Nossa, que legal! Aí, meu nome, do chique, Camarote adorei. do Nutri. Espero que seja muito útil para a sua saúde espiritual. Tá bom? Muito bom. E não acabou ainda, hein? Nossa, vou voltar mais, hein? Nós temos também aqui o nosso presente aqui, a garrafinha do Camarote do Nutri, para hidratar. Não, né? com certeza. Isso Muito é obrigada. Importante manter a pele hidratada, em dia, né? Aí, ó, beber água é mais importante que mais muita coisa. importante que muita coisa, verdade. E esse também é um oferecimento da GT Brindes, né? Uma parceira que também está aqui com a gente. Né? Eu falei no episódio anterior, também vou falar agora. O Thiago, que ele é o proprietário da GT Brindes, né? Quando a gente iniciou o podcast, fui fazer o orçamento com ele sobre as garrafinhas. Ele falou, cara, eu vou te oferecer 30% de desconto e incentivo ao podcast. Não precisa colocar meu nome, não precisa colocar a marca, mas eu fiz questão, uma forma de a gente seguir junto, né? Sim. Eu acho que o objetivo é esse, a gente crescer junto, e ele também aqui fica o nosso agradecimento. Aqui tem o QR linda Code, a garrafa, ficou bonito, né? Parabéns, Thiago. Muito tem bom. o QR Code aqui para você entrar em contato também com a GT Brindes e fazer suas canecas, garrafas lá, que é de muita qualidade. Tá aprovado? Nossa, super aprovado, muito linda, ficou muito bom. Muito Isso chique, aí. de boa qualidade, muito bom. Carol, muito obrigado mais uma vez, né, por você ter vindo aqui, né? Imagina, e Luiz. ter aqui de uma forma tão leve, espontânea e compartilhado seus conhecimentos. Ai, muito obrigada a você. Espero voltar mais vezes. Com certeza, com certeza. Adorei. Muito obrigado você por estar aqui com a gente. Aqui é um lugar que nós vamos estar sempre trazendo para você um conhecimento baseado em evidência científica. Ative o sininho, siga o canal para sempre estar recebendo aí os episódios. Siga também no Instagram, Luiz Carlos Júnior, Luiz Carlos... Opa, errei. Já estou errando no Instagram. Nutri Luiz Carlos Júnior. Tá? E o seu? O meu é doutora.carolina.salgado. Aí, ó. Já segue. Doutora Carolina Salgado, eu acho. Já tá lá. Já tá lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que esse episódio tenha sido relevante. Cuide da sua saúde ocular. Não é, Carol? Sim, com certeza. Um abraço Obrigada. do Nutri para você.